bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria compartilhar com você uma curiosidade, algo que sempre me chamou a atenção na Bíblia e hoje eu procurei pesquisar e entender um pouco mais. Eu achei bem interessante e eu queria compartilhar com você. Eu vou dar uma lida aqui num texto de muitas coisas que nós encontramos no Evangelho, mas eu vou dar uma lida nesse texto em especial, depois eu vou compartilhar com você o que eu achei em algumas breves pesquisas. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 20. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Sabe, a nossa função como evangélicos é propagar o reino de Deus, é propagar a palavra de Jesus, é anunciá-lo como Cristo, como Messias. E por que a gente vê textos como esse que Jesus manda seus discípulos não falarem que ele era o Cristo? Ou outros textos que nós encontramos na Bíblia que Jesus vai falar: não diga para ninguém que eu te curei, como o leproso que ele curou e falou para que ninguém soubesse. Muitas pessoas ali que a gente vê Jesus falando para que não anunciassem que ele curou. Já a contrapartida, nós temos ali o texto do endemoniado gadareno. Aquele endemoniado, após ele ser curado, ele fica tão grato que ele quer embarcar com Jesus e ir com Jesus para onde que Jesus fosse. Mas Jesus dá uma instrução para ele: volta para tua casa e anuncia aos teus tudo que te foi feito. Gente, eu confesso que ficou uma dúvida no meu coração: é para falar, não é para falar? Por que Jesus fazia isso? Como isso funcionava? Então eu entendi que muitas vezes Jesus falava para não anunciar que ele era o Cristo, ou não anunciar, que a multidão não soubesse que ele executou determinada cura, por causa do alvoroço que aquilo causaria nas circunstâncias. Jesus talvez tivesse um objetivo ali, uma missão específica, e um alvoroço da multidão atrapalharia aquele objetivo, ou até mesmo os fariseus, que estariam ali fazendo um monte de perguntas, como a gente vê os fariseus pedindo um sinal do céu, e Jesus ali irritado, falando que eles eram uma geração que só teria ali como sinal o sinal de Jonathan. Ele diz para aqueles fariseus hipócritas: vocês só terão um sinal de Jonatas. E que sinal é esse? Ele quis fazer ali uma parábola que Jonathan não, gente, perdoa, Jonas. Que Jonas passou 3 dias no ventre do peixe e depois ele saiu para cumprir o propósito de Deus. E Jesus estava dizendo ali que ele passaria 3 dias no seio da terra, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então ali Jesus estava querendo evitar alvoroço, estava querendo evitar multidões e estava também querendo evitar ali os fariseus. Por isso ele mandava dizer para as pessoas que foram curadas que ninguém soubesse. Mas aí a gente, contrapartida disso, encontra ali aquele endemoniado gadareno. Por que com ele foi diferente? Porque a situação foi diferente. Jesus, quando cura aquele homem em Gadara, ele é rejeitado pelo povo. Porque aquele povo vivia ali da, da criação de porcos. E aqueles porcos, eles se precipitam no mar quando os demônios são expulsos daquele endemoniado. Os demônios pedem a Jesus que fossem habitar nos porcos. E os porcos se precipitam e se lançam no mar. E uma grande quantidade de porcos morrem afogados ali. Infelizmente, aqueles homens não conseguiram enxergar Jesus, só enxergaram a sua economia. É lamentável trocar a presença de Jesus por porcos. Então Jesus permite que aquele homem volta para casa e anuncia tudo o que foi dito. Por que foi feito? Porque Jesus tinha acabado de ser expulso pelos moradores de Gadara. E Jesus manda aquele homem para casa para dizer: eu acredito que seus familiares, conhecendo aquele homem, que era cometido de um espírito de loucura, que vivia num extremo, em cemitério, se cortando com pedra, vivendo como um animal, do qual as pessoas temiam. Agora vem aquele homem barbeado, limpo, com a sua mente curada, são. Eu acredito que muitas pessoas com problema devem ter pensado: aonde está esse Jesus? Eu quero ir até ele. Eu quero apresentar para eles as minhas enfermidades, os meus dilemas, os meus problemas. E se ele te curou, ele pode me curar. Mas infelizmente ele tinha ido embora. Infelizmente ele não estava lá. Infelizmente aquele povo tinha o rejeitado.
sabe? Jesus deixa aquele homem ali talvez como um sinal dizendo, olha o que vocês perderam, sabe? Mas hoje a diferença é que Jesus anuncia os seus feitos. Nós temos aqui duas situações na Bíblia. Momentos que Jesus pediam para dizer que ele não estava, mas isso era bom porque o povo estava sedento de buscar Jesus. Talvez a multidão não deixaria ele fazer aquilo que ele queria fazer especificamente, mas a multidão estava sedenta buscando. Mas o problema em Gadara é que a multidão não estava querendo ele lá. Por isso ele manda anunciar tudo o que ele tinha feito. E o nosso problema hoje é que o evangelho está sendo anunciado a todo instante, sinal que a multidão não está querendo muito a presença de Deus. Mas a palavra de Deus diz que um dia o Espírito Santo nos será tirado. Um dia não teremos mais a oportunidade que nós temos hoje. Assim como os gadarenos, talvez, que olharam aquele homem que outrora era louco e agora está curado, eles não podiam, porque eles rejeitaram a presença de Jesus. Então Jesus hoje está nos dando uma oportunidade, não rejeite a presença dele. Não despreze a presença de Jesus, sabe? Que a gente venha a ser como aqueles que, ainda que Jesus fale, não diga a ninguém, mas que a gente esteja sempre próximo dele. Mas que a gente não seja como o povo de Gadara, que talvez um dia vai correr atrás, vai querer, mas vai ser tarde demais. Fica aqui essa mensagem que eu li aqui, que eu queria compartilhar com vocês, essa curiosidade. Por que Jesus falava para dizer que ele não dizer que ele curou, ou não dizer que ele era o Cristo? Era devido à ocasião. Devido à ocasião em que o objetivo era específico e a multidão não deixaria, causaria talvez um alvoroço desnecessário na cidade ou no local. Mas tem momentos que era necessário dizer quem ele era, para que as pessoas entendessem que ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. Quero desejar a todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa